Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos ao nosso canal que trata dos seguintes assuntos: meio ambiente, ciência e biologia. Bom, como o nosso primeiro tópico aqui do nosso canal é meio ambiente, eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho da importância do meio ambiente em nossa vida, certo? Então, no primeiro aspecto, nós temos que entender o que é meio ambiente. Como já foi falado anteriormente, o meio ambiente não é apenas o meio externo, né? A natureza, né? As florestas, os oceanos e mares, enfim, mas tudo aquilo que está inserido dentro do nosso contexto de vida. Em suma, o meio ambiente é o local que nós vivemos. Então, pode ser o meio ambiente da nossa casa, do nosso local de trabalho, tá? Da escola, da sala de aula, enfim, todo local que nós estamos inserido, esse será considerado o nosso meio ambiente. E aí nós precisamos entender como devemos interagir com o meio ambiente. Esse aspecto aí é extremamente importante de nós abordarmos, porque o primeiro pressuposto para que ocorra essa interação deve ser de forma respeitosa com todos os seres vivos que fazem parte da natureza, não é? Todas as pessoas que fazem parte do nosso contexto de vida, sejam os nossos pais, nossos irmãos, né, os colegas. Então, essa interação da nossa parte, da nossa pessoa com o nosso meio ambiente deve se dar sempre dessa forma. E com relação à própria natureza, conhecendo, né, as leis que estão inseridas nela, né, as leis que a regem. Porque nós devemos conhecer as características específicas, né, dos ecossistemas, quais são as espécies de vegetais, no caso, as algas, as briófitas, que são o grupo dos musgos, as pteridófitas, que são os grupos das samambaias, as gimnospermas, né? O que são as plantas que fazem parte do grupo dos pinheiros, e as angiospermas, que correspondem aos outros vegetais de grande porte, como mangueira, jaqueira, pitangueira, né, bananeira. Bem como conhecer quais são os tipos de animais vertebrados e invertebrados que ali estão inseridos e que dependem das plantas para poder se alimentarem, se abrigarem, né? E conseguir construir o seu espaço dentro daquele ecossistema, o seu ninho, né? Para que, por exemplo, as aves possam se reproduzir. E também o restante dos outros seres vivos, que são os micro-organismos, no caso as bactérias, os fungos e os outros micro-organismos que nós não vemos, para poder entendermos como se dá a dinâmica, né, de interação, as inter-relações, né, entre todos esses seres vivos, sejam elas de predatismo, de simbiose, de parasitismo, né? Não só com os animais, as plantas, como também com o homem. Devemos também preservar, conservar e respeitar as espécies de seres vivos e cuidar delas com conhecimentos, né, biológicos e científicos, porque quando se busca informação precisa a respeito dessas espécies, como se dá o comportamento, como se dá o crescimento, como se dá a reprodução, nós passamos a ter uma visão bem mais ampliada do que seja esses seres vivos e a importância da sua existência no nosso planeta. Porque, na verdade, não existe
nenhum tipo de ser vivo que seja considerado como se fosse erva daninha ou como se fosse considerado um ser vivo como nocivo, como por exemplo no caso dos invertebrados, né? E dizendo isso, a nossa vida ela depende diretamente da vida dos outros seres vivos. E se não houver essa preservação, essa conservação, a manutenção desses ecossistemas de forma saudável, de forma sustentável, né, através dessa inter-relação do homem, que precisa ter as suas moradias, sim, né, precisa ter o aparecimento das cidades, mas de forma sustentável, planejada. Então, dessa maneira, o homem ele vai conseguir entender como é que funciona o mecanismo, né, da natureza e vai conseguir sobreviver e viver em plena harmonia. Nós também devemos conservar o nosso planeta e preservar, evitando a poluição do meio ambiente, a poluição do solo, a poluição da água e a poluição do ar. De que forma nós vamos fazer isso, né? Evitando jogar lixo de forma indiscriminada em qualquer lugar, evitando fazer a queimada de florestas, porque hoje já existem técnicas, não é, de se utilizar das florestas, mantendo-as essas espécies, esses espécimes desses vegetais no seu devido lugar, fazendo a realização de agrofloresta, não é? Ou de forma manejada, onde se planeja o corte de galhos laterais sem que se precise retirar esses espécimes, dessas espécies, dos seus devidos hábitats. Também devemos ter a ideia da conservação, não é? Sem jogar o lixo na rua, não é? Sem jogar o lixo no chão para que não ocorra o entupimento, né, das caixas de esgotamento das grandes cidades, para que quando caia a chuva não ocorra os alagamentos. Então é necessário também esse planejamento urbano de forma racional, onde se é necessário o investimento para que as cidades possam ter a sua vida independente, né, em plena harmonia com vias pavimentadas, né, com rede de esgotamento separada da rede de água tratada, né, passeamento, né, e iluminação pública e as moradias feitas e realizadas com dignidade, conforme o número de habitantes. E também precisamos ter a consciência e educação ambiental. Então, nós precisamos nos conscientizar do nosso papel na sociedade, na nossa comunidade, porque cada um de nós somos importantes nesse planeta, na nossa comunidade, na nossa família, né? no nosso meio ambiente no qual nós estamos inseridos. Porque quando eu me conscientizo do papel de que a natureza é importante, de que eu preciso manter a minha cidade limpa, eu passo a conviver em plena harmonia e a nossa cidade não vai ter muitos problemas de doenças causadas por alagamentos, não é? Por enchentes que são provocadas ou por falta de ações efetivas que, por sua vez, não é, terminam por implicar na questão da saúde pública. Porque se há alagamentos, né, se há enchentes, muitas doenças podem aparecer, como leptospirose, tifo, dentre outras, não é? E também
nós precisamos ter o conhecimento da legislação ambiental, que é o que rege, né, tudo aquilo que esteja relacionado com o meio ambiente, a relação daquilo que pode e não ser feita no meio ambiente, ok? Diante disso, né, e dentre tudo isso que foi colocado aqui, né, nós temos que ter, acima de tudo, a postura de seres humanos civilizados. Porque a partir do momento que eu me conscientizo do meu papel na sociedade, que eu tenho uma informação dos professores de tudo aquilo que me foi ensinado em sala de aula, eu tenho a obrigação de exercer esse papel de um ser humano civilizado, tendo a consciência ambiental de que a cidade mais limpa não é aquela que mais se varre, mais se limpa, mas é aquela que também menos se suja, né? Se eu tenho a postura de que eu quero ter a minha cidade limpa, eu não vou jogar o papelzinho da bala ou a garrafa do refrigerante no chão da rua ou dentro da sala de aula, não é? Ou nos oceanos e mares, ou colocar o lixo ou deixar o lixo na praia de forma indiscriminada para que o pessoal da limpeza venha fazer a limpeza. Porque quem vai para a praia e usa seus produtos, né, deverá também ter o seu saquinho plástico, né, ou o seu lixinho, e quando sair dela, deverá voltar, né, e colocar esse lixinho lá na lixeira, que aí o pessoal das empresas de limpeza urbana vão fazer a coleta desse lixo, certo? A respeito aí desse assunto, desse tópico, né, de coleta de lixo, a gente vai deixar essa informação e esse vídeo para uma próxima oportunidade, nosso próximo vídeo. Ok, pessoal? Então, diante de tudo que foi exposto, o que nós podemos dizer é o seguinte, que a nossa postura civilizada, a nossa consciência ambiental e a nossa educação ambiental vai refletir em uma cidade, um estado, um país, em um mundo melhor. Porque, de qualquer forma, a natureza agradece e o nosso planeta Terra também. Ok? Uma boa tarde a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.